Estudantes da Bíblia, na aula de hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de Provérbios. Então, sem mais demora, vinheta no ar e vamos para a aula. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhar o nosso canal com aqueles que você conhece e que também gostam de estudar a Bíblia. Enquanto os Salmos é vertical na sua dimensão, Provérbios é um livro horizontal. Nos Salmos, nós vemos os salmistas buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo ajuda ou adorando a Deus. Provérbios é um livro que vai nos ensinar a arte de viver piedosamente, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento com outras pessoas ou no relacionamento com Deus. O principal objetivo de Provérbios é o tema, o crescimento de uma personalidade sadia para a eternidade. No livro de Provérbios, nós vamos encontrar máximas que expressam verdades de maneira sucinta. Os provérbios são sentenças curtas tiradas de longas experiências. Provérbios é um manual que vai ensinar os jovens a viverem de maneira sábia e correta. É uma sabedoria cristalizada em frases curtas e marcantes, em contrastes dramáticos e cenas inesquecíveis do cotidiano. No livro de Provérbios, nós vamos ver bem estabelecido o certo e o errado. Não há a preocupação de mostrar uma fórmula rápida para o sucesso, porque em Provérbios a sabedoria se baseia no temor a Deus e numa vida de obediência à sua palavra. O temor do Senhor é a essência de toda a sabedoria humana. Esse é o ponto de partida. O livro de Provérbios aplica os ensinamentos de Deus a todas as dimensões da vida: relações humanas, trabalho, justiça, ações, reações, o que fazemos, decisões, o que pensamos e até o que falamos. Deus ensinou o que é melhor para nós. A experiência prova isso. O livro se divide em 8 seções principais. Introdução geral sobre a sabedoria, capítulos 1 a 9. 6 coleções de dizeres ou provérbios, dos capítulos 10 até o versículo 9 do capítulo 31. O poema sobre a mulher ideal, que está no capítulo 31, versos 10 até o 31. O conteúdo de Provérbios remonta à época dos primeiros reis de Israel, embora o trabalho tenha continuado ao longo dos séculos. O rei Ezequias, por exemplo, deu continuidade ao trabalho editorial de Provérbios, e ele reinou 250 anos depois de Salomão. Não se sabe ao certo qual foi a participação de Salomão em todo este processo. Seu nome aparece no título. E ele é o autor das 2 seções mais longas, dos capítulos 10 até o 29. Sabemos que Salomão era um homem de sabedoria extraordinária, e o seu reino se transformou num centro internacional de intercâmbio cultural. Em 1 Reis, nós lemos assim: compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o esopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. A partir do capítulo 10 em diante, é melhor ler Provérbios em pequenas doses, alguns dizeres por vez. Outro enfoque proveitoso é estudar Provérbios por temas. Assim podemos comparar os dizeres e termos uma ideia geral sobre o assunto específico. Uma coisa muito importante que temos que lembrar quando estudamos o livro de Provérbios é que os provérbios são, por natureza, generalizações. Eles ensinam o que é geralmente, não invariavelmente, verdadeiro. Por exemplo, o livro de Provérbios vai nos ensinar que aqueles que vivem segundo o padrão de Deus serão bem-sucedidos. Esta é uma verdade de maneira geral, mas não é uma promessa absoluta. A vida de Jó, por exemplo, nos mostra o outro lado da moeda. O livro de Provérbios começa mostrando o seu propósito e o fundamento em que se baseia. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber.
mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A primeira sessão, dos capítulos 1 a 9, é destinada aos jovens, mas ninguém é velho demais para aprender. Os provérbios condensam sabedoria, não esperteza, e a sabedoria é o caminho para a vida. O mestre se dirige ao seu aluno como um pai faria com o seu filho. O jovem tem uma decisão importante a tomar. Ele precisa escolher entre o caminho certo e o caminho errado, entre a sabedoria e a insensatez, entre seguir e fazer a vontade de Deus pela vida fora ou fazer as coisas do seu jeito e aguentar as consequências. O tema de cada lição é o mesmo: busque a sabedoria. A repetição ainda é um bom método de ensino. Uma importante frase que se repete em Provérbios está no versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor. Temer ao Senhor é reverenciar a Deus, é ter respeito por Deus. O temor ao Senhor se expressa numa vida de obediência a Deus, de dependência de Deus, bem como de uma decisão de rejeitar deliberadamente e firmemente toda forma de mal. Uma coisa fica muito clara em Provérbios: não há maior insensatez do que se recusar a temer o Senhor. Provérbios nos ensina que a sabedoria é encontrada no conhecimento de Deus. Não é fácil obter sabedoria, mas vale a pena. A sabedoria é proteção contra o erro e as más companhias, tanto de homens como de mulheres. A sabedoria nos faz andar pelo caminho do bem. No capítulo 2 de Provérbios, nós lemos assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. O mestre continua os seus conselhos. A sabedoria, ela oferece o que o dinheiro não pode comprar: paz, felicidade e segurança. A sabedoria é a melhor opção, pois ela conduz à vida. O mestre aconselha: afaste-se do mal e das más companhias. Num trecho bem conhecido de Provérbios, nós lemos o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Os conselhos do mestre continuam: encontre prazer na sua esposa e seja feliz. Não seja fiador de qualquer um. Cuidado com a preguiça. Cuidado com os homens maus. Observe o mandamento de Deus. Depois de tantos conselhos, de tantos alertas, de confrontar o jovem a tomar uma decisão e escolher a sabedoria, a partir do capítulo 10 começam os provérbios de Salomão, que abrangem todos os aspectos da vida. Nesta primeira coleção de provérbios, nós vamos ver que os dizeres fazem uso do contraste. Nós vamos perceber nos provérbios que a segunda metade ou a segunda linha, ela vai ser a antítese da primeira. Cada provérbio é uma unidade completa, embora alguns estejam ligados por palavras ou temas formando uma série. Eles revelam boa psicologia e atenta observação aos fatos da vida. Demonstram os resultados da sabedoria e da loucura na vida prática. Os provérbios indicam o contraste entre a sabedoria, que é viver segundo os padrões de Deus, e a insensatez, que é simplesmente ignorar a palavra de Deus e seguir o seu próprio caminho. A sabedoria nos leva a tudo o que é bom. A insensatez é uma vida incompleta que termina em morte. Alguns exemplos dos contrastes entre os sábios e os insensatos nós podemos ver nesses versículos. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente
oculta a afronta. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. A maneira como as pessoas reagirão às alternativas da vida determinarão se elas estão no grupo dos sábios ou no grupo dos insensatos. Pela definição de Provérbios, os sábios serão justos. Os insensatos, também chamados de perversos, são ingênuos e sempre pendem para o mal. Deus ama e protege os justos. Os insensatos estão sujeitos à ira de Deus. Se eles têm sucesso, é por pouco tempo. Exemplos disso nós podemos ver nestes versículos. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Provérbios dá uma grande ênfase ao poder das palavras e da fala, tanto para o bem quanto para o mal. O que dizemos e como reagimos àquilo que as pessoas dizem, seja conselho, fofoca, repreensão ou sugestões tentadoras, revela o que somos. Alguns provérbios que mostram bons conselhos e advertências oportunas são estes. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A família também ganha destaque em Provérbios. Os conselhos de Provérbios sobre aquilo que compõe uma família alegre e estável, como também aquilo que destrói a família, são tão confiáveis hoje como eram no passado. Alguns conselhos para a família nós podemos ver nesses provérbios. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. O filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, é filho que envergonha e desonra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Um outro assunto muitas vezes abordado em Provérbios é o preguiçoso e o trabalhador. Provérbios faz duras críticas ao preguiçoso, folgado demais para começar um trabalho, indecido demais para levar um trabalho até o fim, que passa a vida bocejando, até que a pobreza e a fome se instalam. Não há motivo algum para enaltecer a preguiça, e uma coisa que Provérbios vai nos mostrar é que em todo trabalho há proveito. O que trabalha como um remisso empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que labra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente.
O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Caminhando para o fim de Provérbios, nós vamos ver no capítulo 30 as palavras de Agur e no capítulo 31 as palavras do rei Lemuel. Os dois não eram israelitas, eles eram de Massá, uma tribo descendente de Ismael, filho de Abraão. Agur foi um homem que aprendeu a ser humilde através de uma observação minuciosa da vida e da natureza. No último capítulo de Provérbios, nós vemos o quadro da mulher ideal. A boa esposa é trabalhadeira, responsável, capaz e totalmente confiável, elogiada pelo marido e pelos filhos. Ela encontra no mundo dos negócios um ambiente mais amplo onde ela pode colocar em prática todos os seus talentos. O segredo desta mulher? O mesmo temor do Senhor, onde está firmada toda a sabedoria. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Alguns entendem que por estar no final do livro, esse quadro da mulher ideal, a intenção dele é resumir o livro como um todo, descrevendo a pessoa, seja homem ou mulher, que é realmente sábia. A sabedoria é representada como uma mulher no começo do livro. E aqui no final parece adequado ter a esposa como uma figura que também representa a sabedoria. Com seu caráter nobre, ela mostra o tipo de pessoa que todos devemos imitar. A vontade de Deus é que nós sejamos sábios. Sábios em nossos relacionamentos, sábios no ambiente familiar, sábios como maridos, como esposas, como filhos, como servos, como empregados, em todas as áreas da vida. E o que o livro de Provérbios vai nos ensinar é que a sabedoria se encontra no temor do Senhor. Uma vida sábia começa temendo ao Senhor. Esse é o start, esse é o começo da sabedoria. Reverenciando a Deus, respeitando a Deus, obedecendo e dependendo de Deus todos os dias da nossa vida. Então que você leia o livro de Provérbios com bastante atenção e descubra que a verdadeira sabedoria está em amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todos e de tudo, e obedecer fielmente a sua palavra.